Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, sua professora de português. E agora, vou falar para vocês sobre redação para PPMG. Essa é a parte 2, tá? Desse vídeo. A parte 1 é mais sobre a questão dos erros gramaticais mais comuns nessa redação. E agora eu vou falar mais sobre estrutura e argumentação na redação para a Polícia Penal de Minas Gerais. A parte gramatical, é 60% da nota, mas 40% é sobre esses fatores que nós veremos hoje. E antes de começar, eu já peço para você curtir aqui embaixo e inscrever-se também aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, tá? Toda quinta-feira temos live aqui no YouTube para a PPMG, resolvendo questões. Então, se você vai fazer a PPMG, não perca. E se você não tiver visto as lives anteriores, estão todas gravadas aqui no canal. Vai ser bem interessante aí para você ver essas questões. Vamos lá, nós temos 30 linhas para fazer a nossa redação. E às vezes me perguntam, qual é a quantidade ideal de linhas? Não tem uma quantidade exata, mas a minha orientação: escreva o máximo que você conseguir, para você conseguir fundamentar melhor os seus argumentos, porque um texto de 30 linhas, ele tem muito potencial para ser mais completo do que o texto de 20, certo? Às vezes não dá tempo de você se aprofundar na discussão, de você colocar muitas informações se o texto for muito curto, Então, provavelmente, o seu texto tem um potencial maior de ficar melhor se o seu texto tiver mais linhas, Não tem problema você fazer mais, certo? Então, dê uma treinada nisso aí. Quantidade de parágrafos, ideal que sejam 4 parágrafos, tá? Por quê? Porque você deve fazer introdução, você começa com a introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão. Até aí é o básico, E então, o desenvolvimento, quando ele tem 2 parágrafos, fica tranquilo de você desenvolver o texto, Cada parágrafo deve ter a sua ideia principal, o seu argumento ali. E aí, quando você tem apenas 2, você consegue aprofundar a sua discussão, você consegue colocar informações que dão mais credibilidade a você. Se você quer colocar 3, 4, 5 argumentos diferentes, não dá tempo, porque aí você vai simplesmente citar as coisas e o seu texto vai ser um emaranhado de informações diferentes e não vai ser um texto bom, Se você quiser fazer 5, 6, 7, 8 parágrafos, o seu texto vai ficar muito quebrado e não é a estrutura ideal, não é o que a gente quer, tá? Então, vamos ficar nesses 4 parágrafos, que é o mais seguro para nós. E também, sobre a proporção dos parágrafos. É interessante que eles sejam mais ou menos proporcionais. E, é claro, o desenvolvimento deve ser a maior parte do texto, porque é lá que você vai fundamentar as suas ideias. Então, você precisa de dedicar mais tempo, para desenvolver de fato, O desenvolvimento você vai desenvolver. É isso mesmo. Tá? Então, eu estou aqui no quadro branco, inclusive por isso que tá um pouquinho mais escuro aqui, Porque se eu ligar todas as luzes do estúdio, tem muito reflexo. Então, tá um pouco escuro, mas dá pra ver, Então, aqui eu vou até... Cadê meu outro pincel? Achei. Aqui. Eu vou colocar de cores diferentes cada parte, tá? Não quer dizer que cada tracinho que eu vou colocar equivale a uma linha, tá? É mais ou menos só para ver a proporção. Vejamos. A introdução, vamos supor, que eu tenha uma introdução, vou colocar 4 risquinhos, tá? Lembre-se sempre, pessoal, pode parecer simples, bobo, mas não é. Recuo de parágrafo, tá? Dê um espaço na hora de começar, escreva até o fim da linha, porque tudo conta, tá? Isso tudo é apresentação, legibilidade, tudo faz parte. Eu vou ter o que mais? Agora vamos para o desenvolvimento, que eu vou colocar de preto. O meu desenvolvimento, vamos dizer, eu tenho 2 parágrafos aqui, que nós conversamos. Vamos colocar cada parágrafo aqui um pouco mais... Eu coloquei 5 tracinhos, Não quer dizer que são 5 linhas, tá? São 5 traços. E eu posso ter a conclusão aqui. Vou colocar mais ou menos do mesmo tamanho da nossa introdução, só para ilustrar. Então, aí, esse negócio ali da minha introdução, ela pode ter o quê? 5, 6 linhas, você só não vai colocar 9, 10, Imagina, um terço do texto só para introdução. Aí também não, E aí, a conclusão também, Você não vai colocar 10 linhas na sua
conclusão, ela tende a ser mais objetiva, tá? E o que você vai dedicar mais tempo e mais espaço é para o seu desenvolvimento. Falando agora de cada parte mais especificamente, a sua introdução, né, ela precisa ter 3 partes. Então, é meio que um desafio fazer, porque ela tem que ser completa, porém não pode ser muito longa. Então, você vai contextualizar, você vai falar algo sobre o assunto primeiro, né? Você vai depois apresentar o tema mesmo, né? O problema central. Você vai apresentar a sua tese. Então, como assim, né? Você vai contextualizar dando alguma informação sobre o assunto, né? Você vai do geral e entra depois no tema, né? Apresentando de forma específica, utilizando as palavras-chave que aparecem lá na sua prova, né? A proposta do tema mesmo, ou sinônimos, tá? Mas tem que ficar muito claro sobre o que é aquele texto. E por último, a sua tese é o seu ponto de vista, né? Eu vou colocar assim, a introdução é um trailer, tá? A tese é o spoiler desse trailer. Por quê? Porque ela avisa o que vai vir depois, certo? Então, não tem nada de mistério. Eu vou deixar para deixar claro o meu posicionamento só depois, porque senão eu acabo falando muito na introdução. Não, tá? Não tem nada de mistério. Quando eu terminar de ler a sua introdução, eu tenho já de saber qual é o seu posicionamento. Se eu termino de ler a sua introdução e não fica claro isso, o seu texto tem problema, tá? Então, o leitor precisa já saber, entender e saber o que esperar aqui, né? Porque você cria uma expectativa e você deve cumprir agora nessa segunda parte, que é o nosso desenvolvimento. Então, aqui eu tenho 2 parágrafos, como eu disse para vocês, aqui mais ou menos no meio, né? Com 2 argumentos. Eu vou colocar então assim, ó, argumento 1, argumento 2, que devem o quê? Ser coerentes, né? Eles precisam ser coerentes com vou colocar aqui, ó, com esse spoiler que eu dei, né? Então, se eu dei um determinado posicionamento, aqui eu vou fundamentar utilizando várias coisas. Tem argumento histórico, tem citação, você pode usar alguma estatística, você pode utilizar exemplos. Existem várias maneiras, né? Não dá para aprofundar aqui em como fazer. Você pode apresentar, né, 2 problemas, você pode fazer argumento e contra-argumento, causas e consequências, enfim. Cada um deles deve ser separadinho, né, com a sua informação específica, porque senão acaba, né, se você não tiver um esqueleto pronto, né, assim, você pode acabar falando, né, colocar um argumento 1 aqui e aqui repetir, né? Aí o seu texto ele acaba ficando circular e não pode, né? São 2 ideias para o texto ir para a frente, né? O que a gente chama de progressão textual, certo? Então você precisa de 2 coisas diferentes. Bom, aqui eu nem coloquei o número, né? Argumento 2, tá? São 2 coisas. Chegando à nossa conclusão, eu tenho também de fazer algo. Você vê, era para ser azul. Tudo bem, não tem problema. Eu tenho de fazer algo que esteja relacionado aos argumentos que eu coloquei no desenvolvimento. Então, uma das frases que eu mais falo, conclusão não é lugar de ideia nova, certo? Não é lugar de ideia nova. Então, eu não posso começar a falar aqui de algo que eu não citei antes. Você pode fazer a conclusão colocando uma proposta de intervenção, né, que é uma sugestão para melhorar aquela situação, aquele problema, ou você pode utilizar aqui para reafirmar o seu posicionamento, né? Só retomar mesmo. Olha, a proposta de intervenção, prestem atenção, ela não é obrigatória e também não é proibida, né? A não ser que a prova esteja pedindo, mas no caso do nosso edital, isso não é uma regra, né? No geral, concursos não pedem de forma específica isso, né? Quem pede de forma muito específica é o Enem, né? Se você for fazer a prova do Enem, 20% da sua nota vai depender da proposta de intervenção que você colocou, né? Das sugestões de como amenizar aquele problema. Aqui não é obrigatório, mas também não é um problema se você colocar, não é perigoso, né? Não é proibido. Inclusive é algo que eu recomendo, porque é uma maneira bem tranquila. Normalmente, eu disse normalmente, nem sempre, normalmente os temas vão ter a ver com algum problema, alguma situação que pode ser melhorada. Então, nada mais natural que você dar continuidade ao seu pensamento
apontando para o futuro, né? O que poderia ser melhorado a partir disso que eu estou apresentando, que é a realidade, né? Então, é isso aí. Mas se não quiser, ou se o tema não der essa abertura, porque às vezes também, né, a gente não sabe o que vai ser cobrado, nós temos a opção de apenas reafirmar, retomar aquilo, tá? O que você não pode fazer? Você apresentar um problema X aqui, um problema Y aqui e dar uma solução para o problema Z. Aí você não pode fazer, certo? Você vai sempre retomar. Por exemplo, eu vou tirar o Z daqui, você vai retomar o X e o Y de alguma forma, né? Ou falar no geral deles dois, né? Mas não vai inserir ideias novas, exemplos e etc, nada na conclusão. Bom, eu não vou dar exemplo de texto inteiro aqui, porque a ideia é que o vídeo não seja muito longo, mas assim, bem basicamente assim. Se o tema fosse, sei lá, analfabetismo no Brasil, analfabetismo. Vamos pensar em dois problemas relacionados, duas causas, por exemplo, né? Então, aqui na minha tese, eu devo avisar sobre o que meu texto vai ser. Eu posso pensar em a evasão escolar, né, que é quando os alunos param de frequentar a escola, né, ou não vão. E eu posso falar também de falta de estrutura, que as escolas não estão preparadas para receber os alunos, que não há escolas em alguns lugares. Então tá, evasão escolar e falta de estrutura. Então aqui eu vou contextualizar falando algo sobre educação, por exemplo, né? Apresentar o tema citando o termo analfabetismo, que é o centro. E depois na minha tese eu já vou citar algo, né, sobre evasão escolar e de forma bem breve, tá? Eu não vou explicar agora. E a falta de estrutura eu vou dar indício de que eu vou explorar isso. E aqui eu vou separar. Aqui eu vou falar da evasão, por exemplo. Aqui eu vou falar da infraestrutura, né? De forma bem delimitada, tá? Bem organizada, certo? Seguindo o que eu avisei que eu ia fazer. E aqui na proposta, eu vou dar uma proposta que tem a ver com esses argumentos, né? Por exemplo, eu vou citar uma proposta que tem a ver com a falta de estrutura, com a evasão escolar. E o que eu não poderia fazer nessa proposta, por exemplo? Falar de casos de bullying, né? Então, por exemplo, mas existem pessoas que saem da escola por causa de casos extremos de bullying que acontecem na escola. Tudo bem, existem. Você apresentou no desenvolvimento? Não. Então, não tem como você fazer uma proposta para algo que você não avisou, tá? Então, é mais ou menos isso. É por isso que a gente precisa conseguir ter um esqueleto antes, né? Pensar, já decidir na nossa cabeça o que a gente vai fazer antes de escrever a versão definitiva, tá? Então, pelo amor de Deus, não escrevam direto na folha definitiva a caneta no dia da prova, porque senão eu morro. É melhor nem me contar que eu desmaio. Então, é isso. Inclusive, a introdução, como é uma coisa que tem essas 3 partes, né? E você deve resumir o que você vai apresentar na sua tese, é interessante que você faça por último. Então, você esquematiza tudo e faz por último, que fica bacana, tá? Isso claro que você vai treinar aí na sua casa, mas é bacana que você esquematize tudo para depois fazer a sua introdução, certo? Bom, falando aqui da argumentação, então. A argumentação é interessante a gente saber o seguinte. Lívia, eu vou falar sobre o que eu realmente acho, eu vou dar a minha opinião? Na verdade, não, tá? Nós temos, mais importante do que a nossa opinião, né? Porque o texto não é para ele ser subjetivo, né? Não é para ele ser apenas o que der na telha, apenas o que a gente quer falar. O nosso texto, ele precisa ter lógica, né? E então, no dia da prova, você deve observar o que o texto de apoio está direcionando, né? Normalmente vai aparecer algum texto de apoio. Se não houver um texto de apoio logo antes do tema, que às vezes acontece, muitas vezes existem textos durante a prova, texto lá na parte de interpretação de português que tem a ver com aquele tema. Normalmente são assuntos relacionados. Você dá uma olhadinha para ver mais ou menos para que lado a discussão vai, tá? Porque o seu texto, ele tem de ser e tem de ir naquela linha, tá? Isso é uma maravilha, tá? É um direcionamento que a banca tá te dando, ela tá te avisando, olha, eu quero que você vá por aqui. Então, você não vai brigar com a banca, né? Com o corretor que vai pegar e dar nota pro seu texto. Você vai seguir tranquilo, tá? Inclusive,
Isso é importante se tiver algum caso de tema polêmico, né? Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Porque existe essa dúvida, né? Você vai seguir mais ou menos o que o texto está falando, porque às vezes o texto, pelo tom daquele autor, ele tá sendo tendencioso para um lado ou para outro, geralmente. Se você achar que está muito neutro, né, que você pode escolher, ou que é um tema, sei lá, tipo analfabetismo, não tem nada de polêmica, né? Analfabetismo é ruim, não tem o que você falar. Agora, legalização de alguma coisa, existe o sim e existe o não, né? Mas tem coisas que não são. Violência é ruim, não tem o que questionar, certo? Então, tem várias coisas que não são polêmicas, né? Provavelmente será algo não polêmico. Mas, caso seja, dê uma olhadinha na prova, né? Veja as dicas, as pistas que você deve utilizar. Mas, mesmo que seja outro tipo de tema, mais tranquilo, não se apegue só ao que você acha. Ah, mas é porque eu acho. Se apegue à questão de o que é mais fácil de defender. Na hora da prova, às vezes você vai lembrar de mais argumentos sobre um determinado posicionamento que talvez não seja aquele que você diria, né? Existem algumas coisas, né? Alguns posicionamentos meus que são bem particulares mesmo por causa de minhas crenças, algumas coisas bem pessoais que só dizem respeito a mim, né? Que eu não defenderia em uma redação, né? Por causa, às vezes a pessoa tem uma convicção religiosa que leva ela a um determinado posicionamento na vida dela, mas diante daquele texto de apoio, diante daquele tema, às vezes não dá para defender exatamente aquilo, que é um posicionamento pessoal. E aí a gente vai acabar escrevendo de uma forma bem que esteja coerente com o contexto, né? Não exatamente o que está no mais íntimo do nosso ser, tá? Então vamos prestar muita atenção. E prestar atenção também em uma coisa, o nosso texto tem de defender um posicionamento, né? Ele não pode ser totalmente neutro, apenas informação, 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 né? Então essa é a parte do argumentativo, certo? Ele é argumentativo, então a gente deve colocar um posicionamento. Porém, não utilizando jamais a primeira pessoa, certo? Então eu não vou falar eu acho, eu acredito, né? Eu não vou utilizar essas formas. Eu vou dar meu posicionamento de uma forma um pouquinho mais neutra, né? Mais disfarçada. E também, né, mesmo que eu queira passar uma credibilidade e convencer o leitor de que eu estou certa, eu não posso também falar algo apelativo, né? Conversar com o leitor, utilizar nem a palavra eu, nem a palavra você, né? Você vai tentar o quê? Um sujeito indeterminado, né? Buscar sempre colocar na terceira pessoa ali a coisa para ficar uma coisa mais objetiva mesmo, né? O texto, ele também precisa ser o quê? Dissertativo. Você vai não apelar, né, no diálogo. Você vai fundamentar com fatos, né? Então, é isso aí. Esse é o mais importante sobre estrutura e também algumas dicas de argumentação para você. Espero ter ajudado você. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal. Não deixe de assistir a parte 1 sobre redação para a Polícia Penal. E eu aguardo vocês nas nossas lives de quinta às 21 horas aqui no YouTube. Muito obrigada por assistirem até aqui e até mais!